Você sabia que 7 em cada 10 brasileiros não conseguem passar um mês sem entrar no vermelho? Que mais de 70 milhões de pessoas estão com o nome sujo? E que a maioria dos trabalhadores brasileiros vai chegar na aposentadoria sem ter guardado um único real? Esses números não são acidente, eles são sintoma de um problema muito mais profundo, a falta de maturidade financeira. E quando eu falo maturidade financeira, não estou falando de ser rico. Estou falando de ter controle sobre o próprio dinheiro, de entender para onde ele vai, de conseguir planejar o futuro sem entrar em pânico, de não viver refém do próximo salário. Mas a verdade é que a imensa maioria dos brasileiros nunca vai chegar nesse nível. E não é porque eles são burros ou preguiçosos, é porque existe um sistema inteiro trabalhando contra eles. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que conquistar maturidade financeira no Brasil é tão difícil. Vou te dar dados, estatísticas, exemplos reais. Vou destrinchar as forças sociais, culturais e econômicas que conspiram para te manter preso num ciclo de dependência financeira. E mais importante, vou te mostrar como você pode escapar dessa armadilha, mesmo com todas as cartas contra você. Tópico 1. O sistema financeiro que lucra com sua ignorância. Agora chegamos num ponto que pouca gente fala abertamente. O sistema financeiro brasileiro não quer que você tenha maturidade financeira. Pode parecer teoria da conspiração, mas não é. É modelo de negócio. Quanto mais ignorante você é sobre dinheiro, mais dinheiro eles ganham com você. E os números provam isso. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Juros do cartão de crédito rotativo podem passar de 400% ao ano. 400%. Cheque especial passa de 600% ao ano. Empréstimo pessoal em banco tradicional, facilmente 200% ao ano. Esses números são absurdos. São ilegais em qualquer país desenvolvido. Mas aqui é normal. E sabe quem paga? Você, o trabalhador que não entende de finanças e cai nessas armadilhas. Os bancos brasileiros estão entre os mais lucrativos do mundo. Em 2023, só os 5 maiores bancos lucraram mais de 100 bilhões de reais. 100 bilhões! De onde vem esse lucro? De você, das suas taxas, dos seus juros, das suas tarifas abusivas. Eles não ganham dinheiro te ajudando a ficar rico. Eles ganham dinheiro te mantendo endividado. E olha como o sistema funciona. Eles te oferecem crédito fácil. Aprovamos seu empréstimo em 5 minutos. Aumente o limite do seu cartão. Parcele em 24 vezes sem juros. Mas com juros embutidos no preço. Tudo para te fazer gastar mais do que você tem. Porque eles sabem que estatisticamente você não vai conseguir pagar tudo. E quando você não paga, entram os juros. E aí eles ganham de verdade. Deixa eu te contar sobre a Renata. Ela tinha uma dívida pequena no cartão, R$2.000. Ela não conseguiu pagar o total um mês, pagou o mínimo, começaram a correr juros. No mês seguinte, a dívida era 2.300. Ela pagou o mínimo de novo. Terceiro mês, 2.650. Em menos de um ano, aquela dívida de 2.000 virou 5.000. Ela está pagando há 2 anos e a dívida não diminui, porque 90% do que ela paga é de juros. O banco lucrou R$6.000 com a ignorância dela, e ela vai continuar pagando por anos. E tem um detalhe perverso. Os produtos financeiros são propositalmente complicados. Você já tentou ler um contrato de banco? É impossível. São páginas e páginas de juridiquês, letras pequenas, cláusulas escondidas. Isso não é acidente, é estratégia. Quanto mais confuso, mais difícil de você entender o que está assinando, e aí você é pego de surpresa pelas taxas, pelos juros, pelas cobranças que você nem sabia que existiam. Tópico 2. A educação financeira que nunca existiu. Vamos começar pelo óbvio que todo mundo sabe, mas ninguém fala. O Brasil simplesmente não ensina educação financeira. E quando eu digo não ensina, é literalmente isso. Você passou quantos anos na escola? 12, 15, talvez mais. E em algum momento alguém te ensinou o que é juros compostos? Como funciona um financiamento? A diferença entre ativo e passivo? Como fazer um orçamento doméstico? A resposta é não. Os dados são assustadores. Segundo pesquisa recente, apenas 3% dos brasileiros aprenderam educação financeira na escola. 3%. Isso significa que 97% da população foi jogada no mundo adulto sem a menor noção de como lidar com o dinheiro. É como te empurrarem numa piscina funda sem nunca ter te ensinado a nadar e depois ficarem surpresos quando você se afoga. E não é só a escola, a família também não ensina, porque seus pais também não aprenderam, seus avós não aprenderam. É um ciclo de analfabetismo financeiro que passa de geração em geração. Então você cresce vendo seus pais brigando por causa de dinheiro,
vivendo no limite, fazendo dívida, mas ninguém nunca senta e explica: olha, é assim que funciona. Você aprende por osmose e aprende errado. Deixa eu te dar um exemplo. A Marina tem 28 anos, formada, trabalha numa empresa boa, ela ganha R$ 4.500, mas ela não faz ideia de quanto gasta por mês. Ela não sabe quanto paga de juros no cartão de crédito. Ela acha que investir é coisa de rico. Isso ocorre, porque ninguém nunca ensinou ela. Na escola, ela aprendeu sobre mitose, sobre Segunda Guerra Mundial, sobre logaritmo. Coisas importantes, sim. Mas, quando ela precisou decidir se alugava ou comprava apartamento, se pegava aquele empréstimo, se aceitava aquele cartão de crédito, todo aquele conhecimento não serviu de nada. E o pior, quando você não tem educação financeira, você vira presa fácil. Os bancos sabem disso, as financeiras sabem disso, o varejo sabe disso. Eles construíram produtos especificamente para explorar sua ignorância. Aquele crédito fácil, aquele parcelamento em 24 vezes, aquele cartão com limite alto que você nem pediu, tudo isso foi desenhado para te pegar. E funciona, porque você não tem as ferramentas para se defender. Segundo dados do Banco Central, o brasileiro médio paga mais de R$ 300 por mês só de juros. R$ 300. Dinheiro jogado fora porque você não entendeu as letras miúdas, porque você não fez as contas, porque você não sabia que existia alternativa melhor. E isso acontece porque você nunca foi preparado para lidar com esse sistema. Você foi jogado nele sem manual de instruções. E aí, quando você se enrola, dizem que a culpa é sua, que você é irresponsável, que você não se esforçou o suficiente. Mas a verdade é que você nunca teve uma chance justa. Tópico 3. A cultura do imediatismo e do consumo. Agora vamos falar sobre algo que está no DNA da nossa sociedade e que destrói qualquer possibilidade de maturidade financeira. A cultura do imediatismo e do consumo desenfreado. E isso não é acidente. É engenharia social. É bilhões de reais investidos em marketing, publicidade e psicologia comportamental para fazer você gastar. O brasileiro médio é bombardeado com mais de 5.000 mensagens publicitárias por dia. 5.000. Cada uma delas foi desenhada para criar uma necessidade que você não tinha 5 segundos atrás, para fazer você sentir que está ficando para trás se não comprar aquilo, para associar felicidade, sucesso e realização pessoal com consumo. E funciona. Pesquisas mostram que mais de 60% dos brasileiros fazem compras por impulso regularmente. 60%. Você entra no shopping só para dar uma olhadinha e sai com 3 sacolas de coisas que você não precisava. Você abre o Instagram e em 10 minutos já clicou em 2 links de produtos que estão em promoção. Você recebe notificação do app de delivery oferecendo desconto e mesmo tendo comida em casa, você pede. Mas aqui está o problema mais profundo. A nossa cultura associa consumo com status social. Você não é valorizado pelo que você tem guardado, pelo seu patrimônio, pela sua estabilidade financeira. Você é valorizado pelo que você mostra. Pelo carro que você dirige, pela roupa que você veste, pelo celular que você usa, pelo restaurante que você frequenta. Deixa eu te contar sobre o Daniel. Ele ganha R$ 6.000, tem carro do ano, iPhone último modelo, roupa de marca, almoça fora todo dia. Nas redes sociais ele parece bem sucedido. Todo mundo admira. Mas a realidade? Ele tem R$ 40.000 de dívida no cartão, não tem R$1 guardado, vive no limite todo mês, mas ele não para de consumir. Por quê? Porque parar significa admitir para as pessoas que ele não é tão bem sucedido quanto parece, e isso, na nossa cultura, é fracasso. Tópico 4. A desigualdade estrutural que sabota suas chances no Brasil. A realidade financeira já começa desigual antes mesmo de qualquer escolha individual. As cartas marcadas da nossa sociedade criam um terreno em que alcançar maturidade financeira se torna um desafio desproporcional. Não é apenas uma questão de esforço pessoal, é uma questão estrutural. Enquanto muitos acreditam que basta trabalhar duro para prosperar, a verdade é que milhões de brasileiros enfrentam uma barreira quase intransponível, a desigualdade social e econômica. Nosso país está entre os mais desiguais do mundo, e os números deixam isso claro. Os 10% mais ricos concentram mais de 50% da renda nacional, enquanto metade da população sobrevive com menos de R$ 500 por mês. Como planejar investimentos, poupança ou futuro quando a luta diária é simplesmente por comida na mesa? Essa desigualdade não está apenas na renda, mas no acesso a oportunidades e serviços financeiros. Enquanto os mais ricos têm acesso a bancos com condições especiais, produtos de investimento rentáveis e juros baixos, o trabalhador comum lida com tarifas altas, empréstimos a 15% ao mês e total ausência de orientação financeira.
Um gerente liga para os ricos oferecendo rentabilidade. Já os mais pobres recebem ligações de cobrança. Essa diferença cria um abismo invisível. Quem já tem dinheiro é continuamente favorecido e quem tem pouco é constantemente penalizado. É um ciclo que perpetua a exclusão e dificulta, de forma concreta, o desenvolvimento de maturidade financeira para a maioria. Além disso, existe o peso do tempo e da geografia. Pense no João, que mora na periferia e trabalha no centro. Ele passa 3 horas por dia em transporte público lotado, tempo que poderia ser usado para estudar, aprender uma nova habilidade ou construir uma renda extra. Mas ele não pode. Ao chegar em casa, está exausto. No fim de semana, precisa cuidar da casa, resolver pendências, descansar. Quando ele teria espaço mental e físico para se educar financeiramente? Essa rotina não é exceção. É a realidade de milhões de brasileiros que vivem num sistema que consome tempo, energia e oportunidades. Tópico 5. O caminho possível. Como desenvolver maturidade apesar de tudo. Depois de tudo que eu te mostrei, você pode estar pensando: então não tem jeito, o sistema é contra mim, estou ferrado. Não, tem jeito sim, é difícil e mais difícil do que deveria, com certeza, mas possível. E eu vou te mostrar o caminho. Primeiro, aceite que ninguém vai te salvar. O governo não vai, o sistema de educação não vai, seu chefe não vai. Você precisa tomar a responsabilidade pela sua própria educação financeira. E hoje, graças à internet, você tem acesso a mais conteúdo de qualidade sobre finanças do que qualquer geração anterior. Livros, vídeos, podcasts, cursos gratuitos, está tudo lá. Você só precisa dedicar tempo. Segundo, comece pelo básico. Você não precisa entender derivativos e mercado de opções. Você precisa entender seu próprio dinheiro. Quanto entra, quanto sai, para onde vai. Faz uma planilha simples. Anota tudo o que você gasta por 30 dias. Você vai se assustar, mas é o primeiro passo para ter controle. Terceiro, corte o vampiro que está sugando seu dinheiro. Na maioria das vezes é dívida com juros altos. Se você tem dívida no cartão, no cheque especial, isso é prioridade número 1. Negocie, faça acordo, pegue empréstimo mais barato para pagar o caro se precisar, mas elimine essa sangria. Enquanto você paga 400% de juros, não importa quanto você ganhe, você não sai do lugar. Quarto, crie o hábito de guardar antes de gastar, mesmo que seja R$50 por mês no começo, mesmo que pareça ridículo. O importante não é o valor, é criar o hábito. Automatiza isso. No dia que o salário cai, já transfere esses R$50 para outra conta. Com o tempo, você aumenta. Quinto, mude sua relação com o consumo. Toda vez que você for comprar algo, especialmente se for parcelado, faça uma pergunta: eu preciso disso ou eu quero impressionar alguém? Isso vai me aproximar dos meus objetivos ou me afastar? Essa pausa de 5 segundos pode economizar milhares de reais por ano. Sexto, busque conhecimento constantemente. Dedica 30 minutos por semana para aprender algo sobre finanças. Pode ser vídeo no YouTube, pode ser artigo, pode ser podcast enquanto você faz outra coisa. Em um ano você terá 26 horas de educação financeira. Isso muda tudo. A verdade é essa: desenvolver maturidade financeira no Brasil é nadar contra a correnteza. Tudo conspira contra você, mas é possível. Milhares de pessoas conseguem todo ano. A diferença entre quem consegue e quem não consegue não é inteligência. É consciência do problema e ação consistente. Você agora tem a consciência. Falta só a ação. E se você quer continuar essa jornada de consciência financeira, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago conteúdos que vão te ajudar a entender e vencer esse jogo.